Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Para essa live de hoje sobre o tema 1010. Teremos a honra hoje de termos o Dr. Paulo Locatelli para nos prestigiar. Estamos aguardando aqui um momento para que as pessoas possam entrar e assistir o nosso convidado de honra hoje para debatermos neste tema de diálogos interinstitucionais, o tema 1010. Aguardo então o Dr. Paulo Locatelli entrar e desde já quero aqui ler o currículo dele, dispensa comentários, mas o Dr. Paulo Antônio Locatelli é mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, com dupla titulação com a Universidade de Alicante, na Espanha, é especialista em Direito Processual Civil e Direito Público, promotor de Justiça desde 1994 e titular da Promotoria do Meio Ambiente de Florianópolis, diretor e professor da Escola do Ministério Público de Santa Catarina, diretor também da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. Boa noite, Dr. Paulo Locatelli. É uma honra termos conosco hoje a sua presença. Com a sua agenda escassa, foi complicado a gente conciliar um horário, né, para que pudéssemos dialogar e ouvi-lo com a sua expertise, né, referência nacional no tema. Quero aqui até destacar a sua obra recente, Elementos para a Sustentabilidade da Regularização Fundiária Urbana nas Áreas de Preservação Permanente, a quem indico. Não sei se o doutor tem a obra ali para mostrar. Devo ter. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí, estou lisonjeado de poder participar de tão importante evento e discutir tão importante tema, né? Daqui a pouco aparece um livro por aqui, deve ter uns perdidos. A gente vai divulgar ainda durante o evento. Também quero divulgar aqui o livro sobre regularização fundiária também, sob coordenação da doutora Patrícia Marques Gazola. Eu adquiri essa obra no Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, não lembro se foi em Brasília ou em Belo Horizonte, uma obra também que eu indico, assim como a do doutor Paulo, que são nomes nacionais, né, no tema. Então, doutor Paulo, acerca do tema 1010, essas implicações dos municípios, passo-lhe a palavra e desde já agradeço a doutora Sinara, que é procuradora do município de Novo Hamburgo e administradora desse Instagram, PGM Ambiental, que também é dirigido por outras procuradoras municipais do Rio Grande do Sul. Quero também aqui cumprimentar quem nos prestigia nessa noite, que é a Comissão de Direito Urbanístico da OAB Santa Catarina, a Comissão de Procuradores Municipais da OAB Santa Catarina, a Associação de Procuradores Municipais de Novo Hamburgo, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a NPM. Também temos aqui a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, e todos os colegas da advocacia privada também que nos acompanham e demais procuradores municipais de todo o país. Boa noite, doutor Paulo, está com a palavra. Obrigado. Nossa, vendo você citar tantas instituições, tantos órgãos, tantas pessoas, fiquei até... Eu não sou de ficar nervoso, mas fiquei um pouquinho... E eu fico muito lisonjeado de ter essa oportunidade. Me sinto até... pequeno, perto de tantas denominações, tantos órgãos, tantas instituições, tantos colegas, né, como que participaram desse livro que você mencionou, mas o tema 1010, ele nasceu aqui em Santa Catarina, né, nasceu no seio do Ministério Público, então a gente tem o dever, né,
de até explicar toda essa sistemática, toda essa construção. Até o tema 1010 seria melhor se ele chamasse tema 1530, né? Ficaria até mais fácil de compreendê-lo. Mas a origem, né, justamente dessa discussão, ela não é de hoje. E o próprio TJ, quando do julgamento, apesar do próprio Ministério Público, na figura do meu querido amigo Davi do Espírito Santo, que representava a instituição, ele até solicitou, né, requereu a modulação, e a gente sabe que a ausência da modulação é um dos temas, né, que a gente precisa enfrentar hoje aqui, que estão mais gerando, né, dúvidas acerca disso. Mas o próprio Ministério Público solicitou e o STJ disse, não precisa modulação, porque nós aqui sempre entendemos dessa forma. E aí, né, Bárbara, criou toda essa questão. Até aonde retroage? Até quando que vale? Né? Enfim. Então, acho que antes de mais nada, embora quase todos que estão aqui, né, a grande maioria aqui conhece todo esse histórico da cronologia das APPs, é bom a gente ter em mente o seguinte, né? Janeiro de 66 é onde tudo começou, onde o Código Florestal trouxe a primeira metragem dos 5 metros, depois a 6766 em 79 estendeu para 15, e somente lá em 86 é que teve esse grande passo, reconhecendo a área mínima de preservação dessas áreas ripárias de 30 metros. E aqui, Bárbara, já um ponto bem interessante. Foi um deputado nosso aqui, catarinense, que encaminhou o projeto de lei. E hoje ainda, agradecer ao meu amigo Mário Mantovani, ele conseguiu lá nos escaninhos do Congresso toda a exposição de motivos, toda a justificativa da época para esse aumento. E era um viés ambiental, um viés protetivo. A exposição chega a dizer o seguinte, que se antes tivesse havido essa proteção maior, vidas teriam salvas e patrimônios teriam sido protegidos. E aí fica aquela questão, né? Como está hoje? Depois podemos tratar do PL, né, que está tramitando aí acerca do tema. Mas isso aconteceu, então, lá em 86, esse passo para uma proteção maior de 30 metros. Mas só em 89 mesmo que a questão ficou, vamos dizer assim, mais compreensível. Não vou dizer a palavra pacificada, porque ela só veio ser pacificada agora com o tema 1010. Mas ficou mais claro de que se aplicava também essas metragens para as cidades. E aí eu gosto do professor João de Deus, do meu amigo Ricardo Perito, que eles falam o seguinte, olha, Código Florestal é um nome equivocado à Lei 12.651. O nome da lei, o nome correto é Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Porque eu já ouvi, participei de eventos onde me perquiriram, não, mas se chama Código Florestal. Então, obviamente, que não se aplica às cidades. Ai, santo Deus. Na verdade, né? Não vou invocar seja o Benedito, até porque ele foi o relator do tema 1010, mas a gente tem que invocar os deuses e dizer, olha, Código Florestal é o apelido que ele gerou. E claro, a gente sabe que a essência dele, das versões anteriores e da versão atual, é a proteção da área rural. Acabou que ele deu uma puxadinha também e estendeu essa proteção à área urbana. Enfim, mas está legalizado isso, estava sempre assentado isso. E gerou esse impasse, né, da 15 ou 30, 15 ou 30. Ele foi assim mais, até dentro do próprio Ministério Público, sabe? Porque muitos colegas também aplicavam, de novo, vamos esconder isso, como os magistrados aqui de Santa Catarina, buscavam áreas consolidadas e conheciam os 15. Né? Mas com a entrada em vigor da nova redação em 2012, o Ministério Público catarinense atualizou os seus enunciados. E aqui fazer um parênteses, né? Nós, do Ministério Público catarinense, assim como outros ministérios públicos, tem esse costume de, para buscar dar unidade, né, do tratamento, não se quebra a independência funcional do promotor, mas buscar dar vamos dizer assim, um padrão de atuação, buscar segurança jurídica, se cria teses institucionais, enunciados, notas técnicas, consultas lá no centro de apoio para traçar essas metas. Aí o município da região de vocês, várias vezes, tem alguns promotores que consultam e aquilo, ó, isso aqui é o entendimento do centro de apoio a nível estadual. Isso facilita a compreensão, não só do Ministério Público, mas também dos procuradores jurídicos e da própria sociedade. Então, se criou aqueles enunciados, aonde, numa primeira versão, antes do Código de 2012, até se falava de se aceitar em áreas urbanas consolidadas 15 metros. Mas o que aconteceu com as novas redações, inclusive, que nós vamos abordar hoje, da lei da REURB? Aboliu-se aquele conceito de área urbana consolidada. Esse é o primeiro ponto.
E o segundo, né, que passou a chamar núcleos urbanos informais. E o segundo, houve um tratamento mais claro na redação do Código de 2012, no sentido da aplicação das suas metragens também à área urbana. E, claro, nós vamos ver mais adiante que ele criou até as excepcionalidades, né? A gente conversou muito sobre isso. O próprio Código Florestal traz, se é que assim a gente pode chamar, algumas modulações legislativas, né? A primeira delas é essa cronologia. Tempo rege o ato. Então, o próprio ministro Campbell falou o seguinte, olha, essa decisão não significa agora, quem estava acompanhando ao vivo vai lembrar disso, uma caça às bruxas, agora vamos sair ajuizando a ação para demolir. Não é isso, né? Mas, por outro lado, nós já temos muitas demandas ajuizadas. E os julgamentos dessas demandas, de acordo com a respeitada cronologia da época, ela poderá culminar ou com o reconhecimento da permanência ou até mesmo com aquela demolição, se descumpriu a norma em vigor. Então, acho que a primeira questão para a gente ter a observar é a questão da cronologia. Eu acho isso fundamental. E o segundo ponto, e respeitar a cronologia, né, é um direito adquirido. Construiu com as regras em vigor na época, perfeito. Mas aí vem uma perguntinha. Não sei se tu já tem essa pergunta também na manga aí. Depois, mas a primeira pergunta que veio é o seguinte, tá, mas e quem construiu pautado numa lei municipal que estava em desconformidade com o Código Florestal? E nós temos vários casos aqui em Santa Catarina, muitos, onde a lei municipal desrespeitou as regras gerais. E aí como fica, né? É um ato jurídico perfeito? Perde a eficácia essas decisões? Essas licenças, alvarás, autorizações são passíveis de serem buscar sua nulidade? Enfim, que efeitos irão gerar atos emanados no município fulcrados em leis que violavam, em tese, né, a lei federal? Esse é um grande, vamos dizer, impasse. A minha opinião é de que não é agora com o PL, que estão querendo tramitar, de que o município vai ter competência legislativa para definir a PPU urbana. Né? Agora eles estão tratando disso, enfim, vamos ver como é que vai ficar, porque o município sempre teve esse poder. Desde as redações originais, me lembra aí, eu acho que lá no artigo 2º, dizia, olha, o município poderá legislar. No parágrafo único já falava assim, desde que de forma mais restritiva. E muitos municípios não leram depois da vírgula. Legislavam, mas não colocavam normas mais protetivas. Pelo contrário, diminuíam a proteção mínima. E aí é uma lei em desconformidade com a lei federal, passível de ser questionada juridicamente. Não sei quantas foram combatidas, quantas saíram de cena, vamos dizer assim, e quantas permaneceram. Isso é um grande problema. A inércia dos órgãos fiscalizadores, vigilantes e do judiciário pode levar a muitos problemas de indenização, por exemplo, né? Porque se uma pessoa que construiu pautado numa legislação municipal que estava em desconformidade com a lei federal e ela sofrer, né, um revés agora de ter que desfazer esse empreendimento, ela terá, obviamente, direito a ser indenizada por quem equivocadamente concedeu esses alvarás. Né? Mas daí que entra toda uma questão muito maior de princípios da não remoção, reurb social, quando for de interesse social, de moradia, reurb específica, que é tudo aquilo que não é moradia social, que vieram, a partir da Lei 13.465, de 2017, alterar o próprio Código Florestal. Essa é uma questão muito importante e eu tive a grata oportunidade de conversar já há alguns anos, né, com alguns ministros e colocar, olha, talvez o tema 1010 não seja tão assim esclarecedor quando for julgado, porque continuará ainda em aberto, vamos dizer assim, o tão falado 15 metros. Por quê? A partir do momento que o tema 1010 reconhece que se aplica o Código Florestal, ele afasta a aplicação lá do artigo da 6766 de 15 metros. Perfeito? Mas o próprio Código Florestal traz no seu artigo 65 a possibilidade de permanência de ocupações, núcleos que componham, que formem núcleos urbanos informais a não inferior a 15 metros. Ou seja, então, o 15 metros ressurge
no próprio Código Florestal. E veja, no voto, lá no meio do voto, há uma observação bem interessante, tá? Que é a questão da... Olha, ele diz o seguinte, a REURB, né, em APP, a regularização fundiária em APP, não é tema dessa discussão, não foi tema da controvérsia original, a 77, porque, claro, não foi o assunto que veio, mas ela não pode ficar à parte. Então, no corpo da decisão, existe uma ressalva de que, apesar de não fazer parte da controvérsia e do tema 1010, a lei da REURB e os seus aspectos previstos no Código Florestal são aplicáveis. Então, o que eu quero dizer com isso é que a discussão dos 15 retorna dentro do próprio Código Florestal, nos casos de REURB, de regularização fundiária, de ocupações, de assentamentos, construções que formem núcleos urbanos informais, total ou parcialmente em APP, para a REURB específica. Então, ali nós vamos ter a discussão de que a regra geral do artigo 4º, ela encontra, então, um outro, vamos pegar a palavra, uma outra modulação. Além da cronologia, que é uma garantia, um direito adquirido de permanecer pelo tempo rege o ato, também quando da possibilidade de regularização fundiária. Eu acho isso de suma importância para tranquilizar. Dizer, olha, a lei cria elementos, a própria lei, o próprio Código Florestal traz esses elementos para tentar equacionar. Eu gosto muito de usar a palavra, né? É um subtítulo do meu livro, a homeostase na atuação. É uma atuação homeostática, mas baseada na sustentabilidade, que é a finalidade da REURB. E aí, Bárbara, o que vai acontecer? Nós vamos ter lá também no artigo 64 a possibilidade de REURB em APP para finalidade social, que é o tema do livro que você mostrou aí, né, acho que da colega do Espírito Santo, que foi a organizadora. E aí o que acontece? Na social, se a gente observar o artigo 64, não tem nem metragem mínima. Não é isso? Enquanto que na específica tem área não inferior a 15, na social, nem isso consta. Dá a entender alguns posicionamentos. O primeiro, na ausência de lei expressa, não há APP mínima. Não há recuo mínimo para a REURB social. O Centro de Apoio do Meio Ambiente, por exemplo, no enunciado sobre o tema, traz por analogia a metragem dos 15 do 65, parágrafo 2º, que é do específico, também usa por analogia para o social. Aí eu pergunto, isso é correto? Não é? Por quê? Porque, na verdade, eu gosto muito dessa frase, né? Quando a realidade, quando a lei, ela abandona, ignora a realidade se vinga ignorando a lei e o direito. Então, nós temos que trabalhar com a realidade. E nesse ponto, eu acho que a legislação hoje dá uma modulação favorável, diferenciada, tema do livro que tu mostrou, às REURBs em APP de interesse social, pelo princípio da não remoção. Então, o tema 1010 não atinge, ou a regra geral, ela é flexibilizada pelo artigo 64, no caso da REURB social, que nem metragem mínima tem. Ah, mas aí o Locatelli está deixando isso tudo muito perigoso. Não. Quem vai definir essa metragem e quem vai definir a metragem superior aos 15, lá no caso da específica, são os estudos técnicos socioambientais. São as análises de risco. É a possibilidade de eliminar, corrigir ou administrar esses riscos é que vão determinar qual é esse tamanho mínimo. E aí vem a questão da função social das APPs ainda existentes, ou do seu resgate de função social. Aí vem a questão de se há medidas necessárias para serem feitas de forma a garantir a permanência. Mas aí também, né, Bárbara, traz um outro ponto. Existe marco ocupacional para essas ocupações? Né? E aí, então, vem o seguinte. Nós podemos dizer que a REURB é a solução para quase todos os problemas de ocupação desordenada. Porque se a gente pegar a legislação como ela está posta, a 13465 de REURB e o Código Florestal, o que vai acontecer? Nós vamos ver que ela entrou em vigor, a lei da REURB, que mudou a redação do 6465 do Código Florestal, a medida provisória em dezembro de 2016, mas a lei em julho de 2017. Então, esse é um marco mínimo de possibilidade de se aplicar essas flexibilidades. Porque a lei fala, né, que na REURB poderão ser desprezados ou flexibilizados os requisitos urbanísticos, ambientais e edilícios.
Pois bem, essa flexibilização, eu gosto dessa palavra, a RIURB é despojada, mas não é desprovida de regras, né? Mas, então, essa flexibilização que nós estamos falando aqui, de no mínimo 15 metros para a RIURB-E e talvez uma metragem ainda menor para a RIURB-S, não é auto-aplicável. E é isso que muitos municípios não estão entendendo. Não adianta vir uma lei e simplesmente dizer o seguinte, agora no perímetro urbano tal, e na cidade X, tudo é 15 metros para a RIURB-E, de ocupações até dezembro de 2016. Não. Não é assim que funciona. Essa flexibilização edilícia, urbanística, ambiental, só vai operar dentro de um procedimento de regularização fundiária, nem que seja uma regularização, no mínimo, ambiental. Porque nós vamos ter ocupações, e isso é comum, que tem escritura, tem alvará, tem toda a infraestrutura básica, serviços públicos, rua, mas ela está em APP. Então ela não vai precisar de todos os elementos da RIURB. RIURB escriturária, social, edilícia, urbanística. Ela vai precisar só da regularização ambiental, que está ali no artigo 64, quando for social, e 65, quando for específica, no Código Florestal. Porque a lei da RIURB, ela diz o seguinte, olha, eu vou até um limite, mas chega uma hora, quando tratar de APP, eu chamo o Código Florestal para ajudar. Então nós vamos ter casos onde precisará única e tão somente da RIURB ambiental. E ali também vão vigorar marcos ocupacionais, também vão vigorar a necessidade de prever dentro do projeto que a lei exige, né? Mas o mais importante, dentro do estudo técnico socioambiental, todas aquelas condicionantes, todos aqueles requisitos, que dá para resumir numa frase que eu gosto muito. A RIURB é a busca da melhoria das condições de sustentabilidade do local. Não é RIURB de Lampedusa, fazer de conta, mexer para deixar como está. Muita gente está fazendo a RIURB só para fazer de conta, sair o papelzinho, escritura, tal. Não. A única certeza quando inicia uma regularização é que nada mais vai ficar como está. Porque ou permanece em APP e melhora a situação, ou se remove, realoca e se recupera essas áreas, né? Então, eu acho isso fundamental de colocar. Tem outros aspectos nessa questão até da realocação e o tratamento diferenciado, né, de ocupações em APP. Porque a gente sabe, né, que essas áreas sensíveis são ocupadas por pessoas que necessitam de moradia, que acabam ocupando essas áreas que estão, às vezes, abandonadas, às vezes, né, dando sopa, e aí a pessoa precisa construir a sua moradia, ou empreendedores, sabendo, cientes de que não podiam parcelar ou construir, acabam construindo, ou aquela situação mais drástica, quando o município tem regras mais flexíveis e acabava até autorizando esse tipo de construção. Em todas as situações, vai acontecer o quê? Medidas compensatórias. Então, eu acho que a compensação vai ser um grande remédio. Porque assim, né, Bárbara, podendo ficar em APP, seja a RIURB social, ou mais especificamente, no caso de RIURB específica, vamos imaginar então que o estudo técnico disse, olha, é possível permanecer a 15. Eles estão lá já desde 2016, todo mundo ocupando. Perfeito. Não há risco. Ou se há, é sanável. Vão permanecer? Vão. Mas ainda que permaneçam a 15 metros, a 20 metros, ainda assim, eles estão ocupando uma faixa. E nós estamos considerando uma faixa aqui de cursos d'água até 10, que seja 30, mas essa faixa pode ser até maior. Na tua região aí, por exemplo, nós vamos ter cursos d'água que exigirão uma proteção maior. Então, eles poderão permanecer a 15? Sim. Se o estudo técnico assim indicar, se o projeto de RIURB assim chancelar e for possível. Mas aí precisa, o artigo 65 do Código Florestal coloca melhoria das condições de sustentabilidade e compensação pelo uso dessa área. Então ele regulariza, permanece, mas vai ter que compensar. E aí um detalhe importante, eu acho que essas compensações, para fins de, vamos dizer assim, equacionar o tema 1010, é uma medida muito importante, precisa ser fixada até por lei municipal para dar conta do passado. Porque vamos imaginar que agora esse projeto de lei vira em lei, ele vai regularizar daqui para frente. Mas nós temos todo um passivo de ocupações que precisam ser solucionadas se valendo do artigo 64, 65 do Código Florestal. Acho que isso é de suma importância. Sobre o tema vamos imaginar assim, de uma demolição, né, de uma remoção forçada, acho que todos sabem que existe uma decisão, né, do ministro Fachin que determina que, por causa da pandemia, isso está
tá proibido. Nós temos até alguns municípios que estão se adaptando nos seus códigos de posturas, incluindo demolições sumárias também, desde que não haja gente ocupando, morando, enfim. Mas tudo está mais seguro por causa dessa questão da pandemia. Mas vamos imaginar que pudesse ser feito. O próprio Fachin, num julgado de agosto do ano passado, ele diz o seguinte: em se tratando de ocupações sociais, se for necessário a remoção, realocação, demolição, precisa vir acompanhado de política de habitação social, de moradia. Aí o município tem que estar preparado. Então, se ele for remover moradias sociais, tem que dar, com uma mão ele tira, e vai tirar por quê? Porque o estudo técnico assim apontou. Porque tu imagina no teu município, vem um laudo dizendo que ali é área de inundação, de enxurrada, de deslizamento, e não há medidas tecnológicas para serem tomadas, né? Você não pode consentir que aquilo permaneça. E se for moradias sociais, a decisão do STF obriga a ter políticas habitacionais. No caso da específica, que é tudo aquilo que não é social, tudo aquilo que não é única moradia, para pessoas com renda familiar até 5 salários mínimos, aí já não há essa exigência, né, porque não é única moradia e não é baixa renda. Então, tem que levar em consideração a isso. Agora, em relação à atuação do Ministério Público, frente ao próprio tema 1010, não está havendo essa sanha de demandas sendo ajuizadas. Eu acho que isso todos que estão acompanhando aqui estão percebendo, né? Há sempre uma cautela, parcimônia, como sempre houve, né? A gente faz uma análise nos inquéritos civis e analisa antes de ajuizar uma ação. É regularizável? É possível permanecer? Ninguém vai entrar com uma ação de demolição. Agora, independente dessa análise, nós já temos várias ações demolitórias. E aí vem um problema muito grande de que não há o que salva. Não há, no sentido de salvar esse patrimônio, quando essas ações foram ajuizadas já há muitos anos, né? Não permitiram essa formação do núcleo urbano ocupacional, justamente porque já existia uma ação e muitas vezes existia até embargos, ou administrativos no âmbito do município, né? O município às vezes embarga as obras e também às vezes embargos judiciais. Isso é um grande tema para debate aqui. Como proceder com essas ações que estão tramitando, cujas obras foram embargadas há anos e foram embargadas no seu embrião, no seu início. E as pessoas, muitas vezes, terminaram a obra cientes da ilegalidade, vamos dizer assim. Então, a minha opinião, o Ministério Público, nos enunciados, trabalha isso, diz o seguinte: olha, não tem direito à permanência, à regularização, aquela obra que, ao iniciar, houve o embargo e houve o descumprimento. Inclusive, nós postulamos até a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, aonde o juiz pode determinar sanções e até demolição daquilo que foi feito posteriormente aos embargos. Então, nós temos que justamente buscar o equilíbrio, a justiça social, ambiental do caso concreto, né? Quando as ocupações for passível de regularização, vamos trabalhar. O município precisa se engajar. Como eu falei, não é auto-aplicável. Não basta um ato, um decreto, uma norma dizendo, ó, agora aqui na minha cidade tudo é 15 metros nesse perímetro. Não. Quem vai determinar essa metragem, volto a dizer, são os estudos dentro do projeto, dentro de um procedimento de regularização fundiária, no mínimo de natureza ou de objetivo ambiental, nos termos do artigo 64 para o social, 65 para o específico, artigos do Código. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, né? Um outro tema que, assim, vamos dizer, empurra também o tema 1010, ou ele traz ainda mais discussão, é a súmula 613, né, do STJ. A súmula 613, ela já existia até antes do tema, ela causa um alvoroço, vamos dizer assim, quando ela surge num processo, né? O que diz a súmula 613? Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Justamente o fato consumado, que não é admitido, ele vem revestido da REURB, não sei se tu concorda, né? Porque a REURB é a consolidação das consolidações, é aceitar o que já estava. Então, o que a gente tem visto em alguns julgados é que quando quer se reconhecer a permanência, a regularização, não se toca na súmula. Quando quer demolir e retirar, aí a súmula é invocada. Mas as duas têm que
tem que coexistir, tem que ser analisadas, né? E aí eu acho que justamente a palavra-chave é a sustentabilidade, tema do livro que você mostrou. Porque ali vai estar a chave do sucesso de uma regularização fundiária. Se for melhor para o ambiente, para as moradias, para o ecossistema, para o local, a permanência, e se ela preencher os requisitos jurídicos, marcos ocupacionais e técnicos, por que não permanecer? Porque daí porque a súmula, a essência da súmula 613 é o seguinte: não se admite a fato consumado em tema de direito ambiental porque não admite a perpetuidade, a continuidade da poluição. Que núcleos urbanos informais poluem quando estão em APP. Perfeito? Eles causam prejuízos ambientais, eles causam degradação ambiental, eles impedem a regeneração da vegetação e muitas vezes os efluentes são lançados no curso d'água. O que a lei da REURB diz? Olha, só se promove a REURB em APP, com a permanência, se houver a melhoria de todas essas estruturas ecossistêmicas, serviços públicos essenciais, está lá no artigo 64 e 65 nos requisitos. Então, o que é hoje tido como consolidado, que permitirá a permanência, não significa que está consumado. O consumado tem que ter elementos de sustentabilidade. O consumado tem que dizer o seguinte: olha, essas moradias vão permanecer, mas não vai mais ter poluição. Mas nós vamos recuperar o que pode da vegetação. Nós vamos afastar o risco a essas residências. Então, é a forma de você conciliar isso, né? E, voltando ao tema 1010, é justamente essa questão. Ele vai ser aplicado, e os nossos enunciados, né, a nota técnica do tema 1010 que o Centro de Apoio do Meio Ambiente fez, vai nesse caminho de que se aplica aos fatos passados, aos fatos atuais e aos futuros. Então, ela é a aplicação total do tema 1010. Foi uma verdadeira conquista para quem sempre buscou proteger o meio ambiente. Agora, a mesma regra que o STJ diz que se aplica, que é o Código Florestal, como eu falei, ele prevê essas exceções. E claro, eu estava esquecendo de falar aqui, existem outras, né? A gente só falou da cronologia que garante o direito. Falamos também da REURB, que pode ser a solução para muitas ocupações permanecerem. E claro, a gente tem lá o artigo 8º, né, do Código Florestal, conjugado com o artigo 3º, que diz também em que situações essas ocupações não só poderão permanecer, como poderão ser feitas, construídas novas. Né? Então, nós temos lá, e sabe que isso foi alvo da ação direta de constitucionalidade, porque para muitos houve uma banalização do artigo 3º, quando ele conceitua as intervenções em APP para utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, permitindo essas intervenções em APP. O pessoal achou que era demais, mas a ação foi julgada e não reconheceram foram mantidas essas possibilidades que estão lá elencadas. Então, nós temos várias atividades, claro, devidamente justificadas, e entre elas, nós vamos encontrar lá no artigo 3º, inciso 9º, letra D, do Código Florestal, a possibilidade de intervenção em APP para ocupações ou regularizações fundiárias de interesse social. E isso abre margem para muita discussão. Ao contrário, então, da REURB-E, por exemplo, que teríamos aquele marco ocupacional. Qual é o marco ocupacional para a REURB social, considerando esse artigo 3º, né? É uma dúvida que fica no ar. Até porque nas REURBs sociais vigora o princípio da não remoção, e na REURB-E já não vigora esse princípio, né? Até porque não é a única moradia, não são baixas rendas. Então, nós temos, assim, estamos aprendendo a conviver com essa nova decisão. Mas nem está dando muito tempo, até porque já tem um projeto de lei, né? Que daí talvez a gente possa, no debate aqui, enfrentar essas questões do projeto de lei, porque acaba mudando, dando uma guinada. E isso é uma realidade do nosso país, né? Quando uma lei pega, quando uma lei define, aí já vem, opa, vamos ter que mudar. E aí fica a pergunta, né? Qual é o foco da nossa legislação? Tanto dessa que está para nascer, que estão querendo fazer, como a que está em vigor. Qual é o foco das decisões judiciais? É uma finalidade protetiva, ecológica, ou é garantir a economia, né? A intervenção antrópica? Enfim, então, essa é um dilema, né? E eu tenho uma decisão aqui do Herman Benjamin,
de agosto de 2019. É o RESP 1782692. Ele fala que não existe incompatibilidade mortal entre direito à moradia, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a questão do desenvolvimento econômico. No direito à moradia converge a função social, a função ecológica da propriedade. Aí ele coloca o seguinte: não se combate nem se supera a miserabilidade social com o hasteamento de miserabilidade ecológica. E aqui vem um detalhe importante, mais ainda porque água, nascentes, margens de rios, que é o tema do 1010, restingas, falésias, dunas, manguezais, entre qualquer outros bens públicos ambientais, supraindividuais, são escassos, finitos e infungíveis. Existem somente onde existem. Já terreno, área livre para habitação não falta, inclusive nas grandes metrópoles. O que carece é vontade para enfrentar esse vergonhoso déficit habitacional brasileiro, atribuindo prioridade, verdadeira prioridade nacional. Eu vou além, não vou falar só da questão da moradia, que é realmente difícil para muitas pessoas, mas a própria expansão de áreas industriais, o próprio desenvolvimento das cidades. Esse planejamento poderia respeitar melhor as APPs. Não tem por que a gente se apertar. Embora hoje a densidade ocupacional, se tem os urbanistas assistindo, sabe que hoje se defende mais o uso misto dos zoneamentos e adensamento para evitar mobilidades maiores, enfim. Mas mesmo assim, respeitando essas áreas, ou dando uma utilidade, né, corredores ecológicos, não só a finalidade da APP ambiental que a gente vê, né? Eu gosto de dizer sempre que a APP deveria ser vista como APPP, é área de preservação e perigo permanente. Né? Porque o perigo está inerente a essas áreas, né? Seja por questão de aclividade, seja por questão das proximidades com cursos d'água. E me preocupa muito um estudo técnico mal feito dentro de um procedimento de REURB, ou agora, com o PL delegando aos municípios essa atribuição, se os municípios vão fazer certo. Se eles vão se preocupar com a realidade fática do seu município, se eles vão fazer um levantamento. Porque o que a lei quis foi o seguinte, e muito questionada, né? Não respeita a função ecológica, tem que ver a função ecológica. Uma conta cartesiana de 30, 50, 100 não é o certo. Sim. Mas o que se pensou lá em 86, e lá em 60, em janeiro de 66, quando começou a primeira versão da lei, era de criar um país continental como o nosso, uma regra mínima. Na expectativa de que daí cada um dos mais de 5 mil habitantes criasse a sua regra local. E aí, ou copiasse os limites mínimos impostos, ou dissesse, não, aqui eu preciso de mais. Aqui eu preciso proteger um pouco mais. Porque proteger menos é temerário, segundo o standard nacional. Né? Agora, dando ao município total autonomia, vamos valorizar o município? Sim. Vamos confiar nos municípios? Eu quero confiar nos municípios. Né? Eu pretendo sempre confiar nos municípios. O problema é que nessas 3 décadas, né, mais de 3 décadas de experiência, pergunto, vocês devem saber muito mais do que eu, qual município criou uma regra em cima de dados técnicos concretos? Qual município aumentou a APP mínima prevista na lei federal e disse, não, aqui na minha realidade, por causa dos meus cursos d'água, por causa que a vazão é muito forte, porque eu tenho muitos cursos d'água com curvas que podem trazer inundações, fizeram um estudo e disseram, não, aqui tem que ser mais que 30. Eu não conheço, só conheço ao contrário, que diminuíram 100 critérios. Né? Então, espero que a mentalidade, se for para mudar a legislação, ela seja incorporada e as pessoas sejam responsáveis, tanto os técnicos quanto os legisladores e os executores dessas normas, em prever o que a realidade do seu município indica. Eu morei 3 meses para terminar o mestrado lá em Alicante. Alicante não tem curso d'água, não tem nem aquífero. Então, lá eles não têm esse problema de discussão. E não sei, no Brasil você vai ter lugares que não vão se preocupar com o tema 1010 legislando. Mas aonde tiver que se preocupar, é preciso que faça de forma séria. Porque imagina, um município legisla de forma prematura e diminui radicalmente essas metragens, e queira Deus que isso não ocorra, mas nós estamos sujeitos a intempéries, a desastres naturais, e haja um grande desastre, né? Com assim, danos pessoais, patrimoniais, enfim. Como que vai ser isso?
Como é que é a responsabilidade? Né? Então, compartilho qual é a posição do Herman Benjamin. Terra tem de sobra, área tem. Talvez não tão valorizadas como alguns querem construir ali, justamente porque já está mais valorizado financeiramente, mas tem. Eu fiz outro dia, eu fiquei até... Me surpreendeu, somente 3,20% do nosso território catarinense é ocupado por área urbana. É muito pouco. Né? Ou seja, dá para expandir, claro, com planejamento, né? Porque também não adianta você crescer a franja da cidade para um lado e toda a geografia indica, a estrutura pública, serviços públicos indicam que é para o outro lado, né? Mas é preciso ter esse equilíbrio, né? E eu fico à disposição, porque eu acho mais importante até a gente ver se tiver algumas perguntas, em cima delas eu poder ir direto nos temas pontuais, né? Eu acho que fica mais interessante, tá bom? Excelente explanação, doutor Paulo, nos prestigiou com uma aula. Confesso que eu vou sair daqui, eu vou rever, porque é muita informação. Eu tenho certeza que todos os nossos espectadores, estou vendo aqui os comentários, então, estão todos abrilhantados com essa exposição, e também temos colegas que vão assistir posteriormente. Tem a promotoria da comarca de Aspurra, que vai assistir depois, está gravando. E que eu vejo aqui, né, que eu quero ressaltar alguns pontos que merecem aqui atenção e que foram, né, destacados pelo Dr. Paulo, que o tema 1010, ao contrário do que muitos acham, não veio para dizer, vai ser tudo demolido. Não, a própria lei, né, 12.651, ela advém, né, o espírito da lei é justamente preservar os desiguais. E nós vemos, até quero citar aqui o jurista, né, o Paulo de Bessa Antunes, que ele propaga que a lei 12.651, ela tem uma amplíssima possibilidade de intervenção. Como o doutor falou, o artigo 8º, né, que fala da possibilidade de intervenção, supressão, utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental. O próprio artigo 3º, que fala sobre a definição de outras ações ou atividades similares, quando trata, né, da utilidade pública, que são definições, hipóteses discricionárias do Poder Executivo. O próprio também decreto 6514, 2008, no artigo 19, ele também dá uma possibilidade, né, fazendo assim, uma interpretação sistemática dessas normas, que no caso do desfazimento trazer um impacto ambiental maior, que permaneça a construção. Então, assim, o que a gente pode verificar dessa exposição, dessa temática, é que há necessidade de se fazer uma interpretação sistemática das normas e que a lei 12.651, né, que definiu as áreas de proteção de vegetação nativa e revogou o Código Florestal, ela possui exceções e ampla possibilidade de intervenção. E essa lei, ela advém de uma construção de compromissos ambientais climáticos. E o que é bom ressaltar aqui, eu posso falar, porque eu estou aqui no meu município já há 12 anos e eu venho de estágio no Ministério Público, em que o promotor, desde 2005, tinha um entendimento, repassava aqui, né, para o município da preponderância do Código Florestal, né, mesmo em áreas urbanas. Então, aqui já há uma educação nesse sentido da preponderância do Código Florestal. Então, assim, a interpretação, a mens legis, né, dessa norma é salvaguardar as situações desiguais, mas não ampliar ou normatizar situações 8 ou 80. Não foi nesse sentido que houve a normatização e, inclusive, veio a REURB para definir esses critérios diferenciados.
E nesse sentido também eu ressalto que o tema 1010, ele não dirimiu a questão das construções efetuadas em regularidade, né, já construídas, que foram licenciadas pelo poder público. Então também tem esse viés. E aqui eu quero trazer algumas questões que já foram expostas, muitas dúvidas aqui. E desde já quero cumprimentar o doutor Ilan Presser, que é juiz federal do TRF1, professor de Direito Ambiental do curso CP Iuris, né? Foi meu professor de Direito Ambiental no curso ênfase. E ele lhe questiona, doutor Paulo, o tema 1010 diz que se aplica a lei mais protetiva, o Código Florestal. Essa razão de decidir vale para todos os conflitos de legislação em matéria ambiental? Mesmo lei estadual contra a lei federal? Olha, esse tema também é bem delicado. Nós tivemos agora, em regra, sim, a resposta para colocar, né? Mas nós já encontramos julgados recentes em Joinville e Criciúma, agora nós tivemos casos excepcionando, na própria decisão, os embargadores, se agora me foge o nome, mas são casos da Joinville de Criciúma. Tivemos também já parecido com um julgado que teve em 2015, de Chapecó, até no STF. Mas, em suma, o que se entendeu? Eles aplicaram como medida excepcional, e no caso agora reconhecendo expressamente o tema 1010, né? Vamos dizer assim, escanteando o tema 1010 por uma excepcionalidade no caso de tamponamento, canalizações fechadas. Então, é um julgado, mais uma medida, até porque a canalização, ela também está lá no artigo 3º, mas ela está lá como medidas de utilidade pública, né? Quando não houver outra alternativa locacional para uma abertura de via pública, por exemplo. Mas não é como foi há muito tempo atrás, em que se fechava tudo, canalizava tudo, sepultava o curso d'água e aí passa a rua. Se a rua pode passar ao lado, para que fazer isso com o curso d'água, né? Mas nós temos vários casos já consolidados nesse sentido em Santa Catarina. E aí a própria não me lembro agora se é 7 ou 77 do IMA, antiga Fátima, determina que esses tamponamentos, canalizações precisam de licença ambiental, ainda que aquelas lá corretiva, porque na época não tinham. Mas, mais do que isso, o julgado aplicou daí a lei estadual, o nosso Código Ambiental Estadual, a Lei 16.342, né, de 2014, o artigo 119C, que daí traz um regramento justamente para essa questão. Claro, no julgado ele coloca que com o tamponamento houve a perda da função ecológica inerente a essas faixas ciliares, invoca o princípio da isonomia em relação ao tratamento do direito à propriedade. Tem todos os outros fundamentos, mas a base é justamente, segundo a pergunta, né, do doutor, é no sentido de que a lei estadual contra a lei federal, nesse caso, levou por uma medida de excepcionalidade. Quebrando o paradigma criado, trazido pelo tema 1010. Certo. O doutor Maicon Fagundes, que é advogado em Itajaí e é nosso colega do grupo de pesquisas de direito ambiental, ele lhe pergunta, doutor Paulo, o ato jurídico perfeito deve ser respeitado até então, considerado o aspecto econômico da dimensão da sustentabilidade? Aqui eu até faço um aparato à nota técnica do Ministério Público de Santa Catarina, sendo que um dos subscritores é o Dr. Paulo, se puder falar a respeito. Sim, o Maicon, até o Maicon mandou uma foto agora dizendo que recebeu meu livro lá, fiquei feliz. Mas o Maicon é o seguinte, a gente sabe que a sustentabilidade tem várias dimensões. E a econômica é uma delas. Né? Então, quando você coloca, considerando o aspecto econômico da sustentabilidade, a resposta pode ser tendenciosa, vamos dizer assim. Né? Porque nós temos a dimensão ambiental, social, ética, tecnológica, que é muito importante nesses casos. Né? O uso da melhor alternativa técnica, enfim. Então, quando a pergunta vem na econômica, já vai no sentido de buscar o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, de permanecer, disso, daquilo. Quando ela não pode ser vista sozinha, essa dimensão. Até porque eu digo muito que quem vem com essa dimensão econômica na mente, e não as outras,
ele tem um entendimento, ele fala uma frase assim, Bárbara, porque os cursos d'água atravessam a cidade. Esse é o olhar de dimensão econômica. As outras dimensões têm um outro olhar, né? A cidade foi construída ao redor do curso d'água. Na verdade, o fato é o mesmo, só que a forma de olhar é diferente, né? E a forma de resolutividade também. Mas, vendo essa pergunta, que me preocupa, né? Porque se tu colocar sua visão econômica, pode ficar um pouco míope, né? A visão para o problema como um todo, né? Aí eu pergunto, o que pode ser considerado um ato jurídico perfeito nessas situações? Essa lei municipal que ia contra a lei federal, ela garante a perfectibilidade desse ato jurídico ou ela é questionado? E aqui nós temos, por exemplo, acho que eu até anotei aqui para falar hoje, mas não deu tempo, o enunciado 473. Agora me fugiu aqui se é do STJ ou do STF, que fala assim, olha, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem... Oi? STF. Do STF, 473. Então, a própria administração pode anular quando tiver eivados de vícios que se tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e a própria apreciação judicial. O Ministério Público, em cima desse enunciado, ele trabalha nos municípios buscando, então, quando a lei está em desconformidade, aqui não vou dizer da inconstitucionalidade, mas a própria ilegalidade dessa lei municipal, quando ela é questionada, como é que vai ficar os desdobramentos, os atos jurídicos, os alvarás, as licenças, as autorizações emanadas em cima dessa legislação? Então, eu respondendo ao Michael, eu acho o seguinte, o ato jurídico perfeito, ele funciona respeitada aquela cronologia que eu mencionei, da época da lei e da época da Constituição. O tempo regeu o ato, e se você fez dentro da regra em vigor federal da época, não há o que questionar. Eu até vi que subindo aqui uma das perguntinhas que tinha justamente isso. Quem construiu à época, na metragem exigida, que hoje não é a mesma, precisa compensar? Não. É um direito adquirido pleno, né? Ele vai permanecer sem qualquer questionamento. Agora, se construiu quando a lei federal já tinha outra delimitação, aí muda um pouco essa questão. Então eu fico vou devolver a pergunta para o Maico, mas na verdade eu entendo que o tempo rege o ato, a cronologia das obras frente à lei em vigor, a época é uma forma de dar essa perfectibilidade ao ato jurídico. Agora eu fico na dúvida nessas outras situações, né? Porque nós sabemos que esses atos eles perdem a eficácia no caso da lei ser ilegal. Eu tenho um caso até a respeito disso, não sei, deve fazer uns 5 ou 6 anos, em que não foi renovada uma licença ambiental justamente por ferir, né, alguma questão ambiental, então não houve a renovação da licença com base nessa súmula e ausência de direito adquirido a uma renovação se ela não estava de acordo com a lei no tempo. Perfeito. E essa é uma das preocupações dos órgãos ambientais, não só do IMA a nível estadual, com o qual eu tive a oportunidade de conversar, eles estão preocupados com isso também, mas os próprios órgãos municipais ambientais. Como fica o licenciamento já concedido ou os próximos que vão ser renovados frente a essas obrigações, né? Porque, vejam, nós estamos falando de questão de solo, de construção, de atividades, mas antes da própria atividade licenciada, é o imóvel, é a edificação. E onde é que ela está? Então, se ela está em uma área protegida, que não poderia estar, a própria licença também fica prejudicada, né? Tem que ser revista. Então, mais uma razão para analisar a possibilidade ou não de uma eventual regularização, nesse caso, provavelmente de REURB de interesse específico, com regras mais rígidas, vamos dizer assim, com marcos ocupacionais mais pontuais, né? Aqui também tem um questionamento do Dr. Luiz Borges, advogado, Florianópolis. Ele pergunta, Dr. Paulo Locatelli, da sua exposição é possível perceber que o próprio Código Florestal e a lei da REURB trazem exceções à ocupação da APP às margens dos cursos d'água. No caso da REURB, como ficam os ocupantes de núcleos urbanos consolidados, inseridos em APP e estão sujeitos a serem removidos, mas o município ainda não deu início à REURB de interesse social?
nem esses ocupantes possuem recursos para promoverem por si próprios a reurb de interesse específico. Nesse caso, por apenas possuírem direito subjetivo à reurb, os ocupantes estarão protegidos da remoção e da aplicação do tema 1010? Eu tenho o quê? Uma meia hora para responder isso, tranquilo? Assim? Pode Luiz, responder, estamos adorando essa live. saudades do meu assistente, na época do Centro de Apoio do Meio Ambiente. Um grande abraço. Luiz, seguinte. Poxa, isso aí a gente teria que falar assim com um churrasco, uma cerveja, uma coisa mais complicada isso aqui para responder, mas ela tem sido cada vez mais presente, porque a REURB, como eu falei, então ela vai agir como um forte modulador do tema 1010, né? Principalmente a social, porque ela deixa vago se tem metragem mínima ou não. Então, existem posicionamentos, e eu sou um dos que defende o seguinte: como a gente não pode ser mais realista que o rei, nós vamos ter ocupações na margem de cursos d'água. Então, constatada a possibilidade de permanência com a retirada de qualquer eliminação que a lei exige, né? Ou administração de qualquer risco, pela lei, dá para permanecer. Né? E o artigo 3º, 9d, ainda fala, olha, cabe intervenção em APP a qualquer tempo para a REURB social, mas não fala para a REURB específica. Então, aqui já tem essa questão. A REURB social é vista com outro olhar, até porque no país, infelizmente, hoje, a REURB social tem sido a única política habitacional de moradia social, o que é uma pena, né? Mas, enfim, vamos tentar, então, aplicar o princípio da não remoção. Agora, nós vamos esbarrar nessa inércia, nessa inatividade de muitos municípios, ou daqueles que acham que tudo é auto-aplicável e vai dizer o seguinte: agora todas as ocupações permaneçam aqui, tipo uma bênção, né? Não é assim. Iniciar a REURB, projeto de REURB, aprovação urbanística, aprovação ambiental, CRF e, o mais importante, os termos de compromisso que devem acompanhar essas CRFs, onde estará lá tudo o que precisa ser feito de investimento que for. Agora, a pergunta do Luiz é o seguinte: se o município não fizer, não promover, é um direito subjetivo dos ocupantes? Bem, antes de mais nada, é preciso dizer o seguinte: a inércia, a permanência dessas ocupantes, todos estão em risco de sofrerem demolições. Porque eles estão em APP. O tema 1010 é a regra. O artigo 4º é a regra. A exceção é a REURB, então vamos promovê-la, perfeito? Então eu até falo, como é que nós vamos forçar, no caso daí a resposta para a REURB, que as pessoas, o município quer fazer, mas os ocupantes de REURB estão lá, né, meio blasé, não querem trabalhar, não querem se mobilizar para fazer a REURB. Bem, é simples. A Procuradoria Jurídica do município deve dizer o seguinte: o município X vai promover a REURB, quer promover a REURB específica. Você está sendo notificado de que você está irregular, você está clandestino, ou ilegal, ou informal de alguma maneira, né? E você tem um prazo X para promover tais documentos para os estudos, sob pena de demolição. É isso que tem que ficar claro. O município tem esse poder de polícia administrativo. É fundamental, é fantástico. Eu mesmo, quando fui estar na Espanha, lá não tem um promotor de justiça da coletividade como tem no Brasil. Porque lá o poder de polícia administrativa é muito forte, muito eficiente. As bancas de advogado lá, a maioria trabalham com direito administrativo ou na esfera administrativa. Quase nada é judicializado disso que nós estamos falando. Mas voltando à pergunta, é um direito subjetivo? Olha, eles têm o direito a permanecer. Teriam, até por causa do princípio da não remoção. Então, nós temos que agir, eu digo porque o Ministério Público também, junto com a Defensoria Pública, junto com a Associação de Moradores, junto com os próprios ocupantes, são o quê? Lá no artigo 14 da lei, proponentes. Então o que precisa é isso, é propor a REURB junto ao município. Isso ele não pode fechar. Eu estava no município do sul do estado uma vez, quando estava falando lá, veio um decreto municipal dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje é proibido propor a REURB nesse município. Que estavam assim. Não existe, não pode acontecer isso, né? É um direito de se buscar. Agora, propor que a REURB seja feita é um direito subjetivo dos ocupantes. Agora, promover a REURB no sentido de quais são os dois desfechos? Remove, recupera ou permanece e dá estrutura, é um interesse coletivo que se sobrepõe ao individual. Não sei se deixei claro isso. A proposição, ser proponente, pode ser tanto do indivíduo quanto de uma coletividade. Por exemplo, o Ministério Público entende que ali precisa ver, porque preenche os requisitos, é necessário a melhoria das condições, não só individuais, mas de moradia, mas também de todo o coletivo do planejamento urbano. Então, vamos propor. Mas a discricionariedade final,
a oportunidade de conveniência na promoção é do município. Porque a gente não pode perder a essência. Infelizmente, a origem é a informalidade. Informalidade é ilegalidade, é clandestinidade, irregularidade, sem escritura. Então, se há a vontade do indivíduo e do coletivo de regularizar, bora, vamos fazer. Né? Agora, só de um ou de outro não basta. É preciso ter essa junção de esforços. Respondendo a pergunta do Luiz mais especificamente, tem decisões, assim, já, na verdade, tem ações ajuizadas já, dizendo, eu quero a REURB, eu tenho direito à REURB. Já tem ações ajuizadas assim. O que eu entendo? Né? E aqui falando algo que eu não estudei muito profundamente, mas numa visão mais de bom senso e de uma análise superficial, eu digo o seguinte, como o município tem 180 dias, uma vez proposta a REURB, para analisar os documentos, mais importante, que tipo de REURB vai ser, se social ou específica, eu acho que esse é um prazo que ele tem para exercer a sua vontade, né? A sua discricionalidade administrativa, demonstrar que é oportuno e necessário. Se ele disser que sim, ótimo, vamos fazer. Se ele justificar que não, aí que tá, tem que estar justificado que não. E se ele justificar que não, é a mesma coisa assim, ó, se eu não dou a chance da REURB, eu tenho que buscar o quê? A retirada daquelas pessoas sem a chance de propiciar a REURB. Agora, em 180 dias eu digo, não, eu vou promover a REURB. Então aí ele vai justamente buscar todas essas questões de elementos, de estudos, de projetos, enfim, e vai dar o start. Agora vem o seguinte, e se o município diz que não vai fazer, e deveria ser feito, quem vai avaliar isso? Né? Às vezes há uma propositura e o município justifica que não vai fazer, mas há sim necessidade. Então, acesso à justiça é para isso. Defensoria, Ministério Público, associações de ocupantes vão poder pleitear e o judiciário vai ter que dar a sua pincelada, né? Embora a gente sabe que o replanejamento tem uma decisão também dizendo, olha, procedimento de REURB é meramente, unicamente administrativo, não envolve o judiciário. Mas nesse momento, talvez vai precisar se provar que há um interesse público coletivo, há a possibilidade de REURB, o município está sendo omisso, além do que, também, resquícios de improbidade administrativa, né? Eu acho que é possível também até partir para essa questão quando deveria ser feito, não. Como nós já temos casos de improbidade, e estou vendo a Vanessa que está participando, a questão de corrupção urbanística envolvendo a própria REURB, né? Ou você coloca a modalidade de REURB social, na verdade ela é específica, que o município deve bancar os investimentos que não deveria, isso é improbidade, né? Então, só faço um alerta aqui, nada contra a iniciativa privada, as empresas trabalharem na terceirização da REURB, tão propalada agora com a lei da Casa Verde e Amarela. Né? É possível, é necessário? Sim. A terceirização da REURB na parte jurídica, técnica, é fundamental. Mas ela não pode estar desatrelada, e aí estou falando com experts do município, com o jurídico, com o técnico do município. Não adianta sair por conta e abrir um container e sair cadastrando as pessoas, ir lá protocolar e vazar. Não. Tem que ter um contrato, uma licitação, alguma coisa, um convênio, um cadastro, que une essas terceirizações, esses terceirizados, ao município. Porque nós já estamos enfrentando duas situações. Olha que interessante. Cadastros sendo feitos, cobrados por isso, quantias que não deviam. Porque se promete a REURB, quando na verdade é só um cadastro de proponente. Aí, faz lá a listinha, 100 famílias. E vai lá no município e propõe, com base no artigo 14, que até eu poderia propor de graça, ou os moradores, e daí vão embora. Alguns pagaram 1.000, 2.000, 3.000 reais só para esse cadastro. Não há vínculo com o município dessa empresa. Logo, não se tem a garantia que o município vai tocar, vai iniciar a REURB. Olha que duas situações podem acontecer. Se o município diz, não, olha, que bom que chegou isso aqui, nós temos que promover a REURB. Vamos promover. E ele vai começar a promover. Pega estudos, pega laudos, pega pareceres, faz o projeto e constata que lá falta muita coisa. Falta melhoria no saneamento, calçada, rua, enfim. E ele vê que é REURB-E, que geralmente vai ser REURB-E. E ele constata isso. E ele manda a conta depois. Dizendo, tá vendo? É REURB-E. Então você tem que pagar aqui pelas contribuições de melhoria, pelas mais-valias, pelos investimentos. Além de compensações, se estiver usando APPs, ou estiver ter construído o multifamiliar, era Uni, um andar a mais, entendeu?
E quando veio essa conta, eu disse, não, mas eu já paguei lá para aquela empresa. Não, aquilo que tu pagou não tinha nada a ver. A outra situação que é tão ingrata quanto é o município dizer, não, eu não vou promover a REURB. E aí, imagina, eles gastaram dinheiro só para fazer um cadastro. Né? Então, tem que estar alinhavado e o social precisa ter um olhar diferenciado nos municípios. Inclusive as REURBs e essas compensações que eu mencionei serem trabalhadas para custear as REURBs sociais, os investimentos que vão ser necessários. Vejo que o prisma da regularização fundiária, seja da lei do REURB, seja do tema 1010, seja da propositura de ações demolitórias, de ações civis públicas pelas procuradorias municipais, elas detêm um caráter diferenciador que está na regularização fundiária em si, por questão de interesse social ou pelo costume local, versus aquele que construiu sabendo da sua clandestinidade, que tem o conhecimento, né? Porque essa educação, né? Da construção em áreas de preservação permanente, já uma educação da sociedade, acredito que antes até de 2012. Desde 2009, 2010, muito se propala nos municípios, a questão da área não edificante em APP. Então, eu acho que ali dá para diferenciar, né, no caso concreto, aquele que realmente necessita da regularização fundiária, daquele que construiu as escuras e deixou para o judiciário, né, definir. E até aqui quero dizer que no tema 1010 não houve a modulação dos efeitos, porque essa é uma construção jurisprudencial, já não é nova, não inovou no sistema jurídico. Tem o RE 1.518.490 de Santa Catarina, já havia definido a aplicação, a preponderância do Código Florestal. Então, eu acho que ali o grande diferencial tá nessa linha tênue aí. Agora, Bárbara, tu imagina... Realmente é a regularização fundiária, né? Vendo esse julgado que você menciona já há muito tempo, e eu vou contar aqui, eu não deveria, mas eu fiz um ajuste de conduta, vários ajustes de conduta. Na época eu era promotor lá em Chapecó, tinha 6 municípios que compunham a comarca, e eu fiz isso, olha, eu tô falando do século passado, tá, gente? 99, por ali. Os famosos termos de ajustamento de conduta, com os 6 municípios da minha comarca, definindo, eram municípios novos, alguns recém-aprovados. Eu pensei, estou trabalhando aqui, me chamaram lá, tu vê como o tema me persegue já, né? Eu fiz lá um TAC, a Vanessa tá ouvindo aí, Vanessa, eu fiz um TAC com esses municípios, né, com os representantes, dizendo o seguinte, olha, aplica-se o Código Florestal, as regras gerais, né? No caso, na época era o artigo 2º e tal, quando do desenvolvimento, quando do plano diretor, então. E tem essas. Então, existem municípios que foram mais conscientes ou melhor orientados, enfim, mas realmente a dúvida fomos nós que criamos, né? Também o judiciário, os procuradores jurídicos, enfim, acabaram tendo essa questão. E eu encontrei naquela revista dos tribunais um artigo que eu chamava das vicissitudes dos cursos d'água urbanos. Encontrei, vou te mandar a foto, Bárbara, de 99, justamente, um artigo científico, o tema era esse, as vicissitudes dos cursos d'água urbanos. E cá estamos nós, 22 anos depois, tratando do mesmo tema. Posso dizer que esse tema também me persegue e eu sempre fui a favor da preponderância do Código Florestal. Quero mandar aqui um abraço, não sei se ele está ouvindo, mas o Dr. Douglas Alan Silva, que foi o promotor com quem eu fiz estágio. Grande Douglas. Eu aprendi, conhece o Dr. Douglas? Então foi com quem eu aprendi, com quem hoje eu tenho a minha paixão pelo direito ambiental e onde foi que eu aprendi a defender essa preponderância do Código Florestal e que eu vejo não é, como dito, um tema tão novo assim. O que você coloca, eu acho que é importante, sabe? Dá para coexistir.
tem espaço para todos. E eu não entendo assim, é muito mais gratificante, economicamente até mais viável, valoriza. Se você preservar áreas verdes, preservar a APP, dar um recuo adequado, todo mundo ganha. Essa questão de trazer riscos de forma naturalmente por causa das construções é insana. Não faz sentido, não consigo entender. A gente não precisa ser taxado de biodesagradável para ver que é melhor crescer dessa forma, né? Ordenada e em sintonia. Eu gosto muito de um tema, agora estou estudando muito, que é o urbanismo biomórfico, que é justamente, isso foi uma praxe nossa, de toda a civilização, de todos os nossos antepassados, crescer respeitando a natureza, a geografia, a hidrografia. Construir as cidades, surgir as cidades de acordo com o que ela era já voltada pela própria biomorfologia. Né? Você não ia forçar para que Gênova e Veneza se tornassem cidades agropecuárias. Não, elas são portuárias. Né? Você não vai forçar a natureza em determinadas regiões, também não force as construções nelas. Né? Então, é uma forma de expandir de forma racional e inteligente. Eu acho isso fundamental. Como a doutora Vanessa Prestes, que é procuradora do município de Porto Alegre, bem disse aqui abaixo, sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade, né? E o que eu quero ressaltar aqui é que a economia, ela requer também o direito à cidade. O direito à cidade, né, tão estudado hoje, o que ele requer? Ele requer qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela advém do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele advém, inclusive, que nós temos aqui, né, procuradores municipais, temos que ressaltar que a conta, né, quem paga dessas ações, ações civis públicas, remanejamento, né, na questão do interesse social, quem paga é o município. O município quem? Somos nós. Nós estamos pagando a conta 2 vezes daquele que construiu as escuras sobre clandestinidade. Então, assim, né? Eu tô vendo o Sandro Guedes uma pergunta, só para colocar aqui de Recife, ó. Como é que nós vamos perder todos os nossos cartões postais? Não vai pagar nada. Você vai garantir a manutenção deles. Esses cartões postais estão lá há anos, como eu falei, direito adquirido, né? Construídos na época do seu momento, da sua lei do momento. O que não pode daqui, vamos dizer assim, de um momento para frente, obras que não são cartões postais. Obras, né, de iniciativa privada que precisam respeitar. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, essas áreas urbanas totalmente antropizadas, de acordo com a época dessas construções, está garantido o direito. Ou, como eu falei, trazendo um pouco mais para cá, mais recente, a própria REURB vai permitir. Agora, Sandro, são esses estudos técnicos que vão definir quando que essas obras surgiram, se elas são realmente cartões postais e merecem ficar lá ou não. Tudo isso deve ser sopesado. E falando aí que você mencionou da querida Vanessa, do princípio da proporcionalidade, eu acho que são regras de hermenêutica, né, mais do que até princípios assim para você julgar, né, a proporcionalidade, a razoabilidade, mas me preocupa muito nesse tema das APPs. Claro que eles precisam vir à tona no caso da REURB, né, para justamente mensurar essa perda da função, tempo que está construído. A própria lei fala que núcleo urbano informal consolidado é aquele que você vai analisar a natureza das edificações, a forma como elas são compostas. Por exemplo, um arquiteto falou para mim assim, não, a gente não constrói mais pirâmide hoje em dia. Então nós temos muitos containers e pré-moldados em APP. Então, por que permanecer? Não estamos falando de cartões postais, de obras de cartões postais. Né? Estamos falando de obras recentes, que são containers pré-moldados, que estão em áreas irregulares, em APP, expondo a risco eles e outras pessoas. Então, a remoção vai se impor. Mas, Vanessa e Bárbara, teve um caso aqui, nessa época do julgado que você mencionou, e lá se vão 20 anos, que um desembargador fez uma pérola dizendo o seguinte, aplicando o princípio da proporcionalidade. Ele disse o seguinte, o caso concreto, o curso d'água tem 1 metro. Se a lei diz que tem que ter 30 metros para 10, então, aqui nesse caso, o judiciário aplica 3 metros de APP. Tu acredita? Isso é o ápice do princípio da proporcionalidade. Uma conta de padeiro, gente. Não é assim. Então, a proporcionalidade era importante quando a regra não é cartesiana, quando não é objetiva. Muitos questionam que não deveria ser assim, né? Que você deveria aferir realmente a função social daquela APP, os interesses maiores. Mas ela é cartesiana. Até na área rural é um absurdo aquela escadinha na consolidação.
Porque ali não se valoriza a APP e sim o tamanho da propriedade rural, que é bem distorcido, né, essa questão da APP rural. Então, enfim, são temas complexos. O grande diferencial ali, que eu acredito que vai mitigar o tema, é o marco temporal. Né? E os estudos técnicos Isso. já previstos, né, na lei, não é nada novo. Os estudos técnicos é que vão fortalecer isso. E não se pode construir um império, né, às escuras, na clandestinidade, e querer enquadrar isso como área consolidada. Né? Mas a doutora Vanesca Prestes, ela nos pergunta ao doutor, né, Paulo, como fica o tema 1010 frente ao PL aprovado na Câmara? A aprovação desse tema pode ter sido um dos desencadeadores desta aprovação, pois propostas no sentido de municípios legislarem sobre APP tramitam há anos, mas sempre tiveram dificuldade de acolhida no Congresso? Vanesca Ibada, não foi um dos motivos, foi o principal motivo. Foi assim, tipo, vamos revidar, né? O legislativo é o poder soberano. E aí eu volto a fazer aquela pergunta, né? Estão legislando para quem? As legislações são para proteger o meio ambiente ou para proteger a nossa economia, garantir a nossa intervenção, né? Então, se chama de leis ambientais quando elas, na verdade, são leis das intervenções que nós fizemos. Nós já evoluímos muito, que há 100 anos atrás, os códigos se chamavam Código da Pesca, Código da Caça, né? O nome já mudou, agora é Lei de Proteção dos Recursos Hídricos, Lei de Proteção da Fauna. Então a nomenclatura, apesar de um certo eufemismo, já mudou um pouco o caráter da legislação. Já é um grande avanço, né? A mentalidade mudou. Mas nós estamos vendo agora um retrocesso legislativo muito grande. Então, e eu volto a falar aqui, né, Vanesca? O município sempre pôde legislar. Sempre pôde. Desde que de forma mais restritiva. O que muitos não obedeceram. Então não vai ser novidade o que esse PL está trazendo. A novidade vai ser, né, Vanesca, que não vai ter uma regra mínima. Isso, para mim, é uma temeridade frente ao nosso país colossal, gigantesco, com realidades, não só realidades geográficas diferentes, que implica até uma lei desse tipo, mas pela fragilidade das estruturas municipais. Nós tivemos leis aprovadas por vereadores em municípios de grande porte aqui em Santa Catarina, aprovando os planos municipais de saneamento, planos municipais de resíduos sólidos, planos de recursos hídricos, que copia e cola. O oeste de Santa Catarina copiou uma lei de um município do sul do estado. Os rios que eram narrados na lei eram do sul do estado. Gente, passou pela Procuradoria Jurídica, passou pelos vereadores. Gente, é preocupante. Claro, nós temos muitos municípios sérios, muitas equipes sérias, mas com regras mínimas nacionais seria melhor. Eu digo assim, se com as regras mínimas que a gente já tinha, né, eu não vi acontecer esse trabalho, Bárbara, de um município se preocupar e dizer, vou aferir qual é a APP mínima que eu preciso aqui. Será que vão fazer agora? Hein, Vanesca? O que tu acha? O que vai acontecer? Né? Então, como o município sempre pôde legislar, eu acho que esse PL não vai trazer essa novidade. A novidade é que vai estar carta branca. E espero que essa carta branca, então, realmente chame a responsabilidade desses atores, porque é muito importante que eles vão decidir. Eles vão estar com a vida das pessoas nas mãos, os patrimônios dessas pessoas na mão. E depois, quando acontecer uma desgraça, queira que não aconteça, eles também vão ser responsabilizados? Os congressistas vão ser chamados à responsabilidade por permitir essa leviandade, e os vereadores locais que aprovarem as leis, o prefeito que sancionar, todos estão cientes disso? Porque hoje está na mão de um técnico, que é muito importante essa discricionalidade técnica de botar ali qual é a metragem mínima. Vai ter esse técnico para botar isso e assinar a RT e ser responsável no seu município? Vai ter o vereador que vai fazer o projeto? Todos estão cientes da responsabilidade que vai advir desse PL? Ótimo, vamos confiar. É assim no nosso pacto federativo, na nossa república, no nosso regime democrático. Então, vamos chamar a responsabilidade de todos. Porque se houver uma lei municipal temerária, flexível ao extremo, e houver desastres, quem vai pagar a conta? Quem vai chorar? Né? Aí o que eu vejo aqui que dá uma pena, as pessoas dando depoimento, veio a chuva, levou tudo, não sei o que e tal, mas estavam ilegais, informais. Onde é que estava a mão do Estado? Pior é quando o Estado já esteve lá e avisou que não podia ficar.
é uma preocupação muito grande. Me incomoda muito isso, porque a gente vê isso todos os dias. E com essa lei Pôncio Pilatos, aonde o Congresso lava as mãos e diz, município, faça o que quer, tomara que nós não vamos encontrar aqueles que julgaram e absolveram Barrabás, né? Tomara que a gente vá fazer algo certo, correto, tecnicamente confiável, de acordo com a realidade geográfica, hidrológica do município, vendo seus biomas, suas áreas sensíveis, reconhecendo isso. Porque, veja, nós vivemos um momento de, daqui a pouco, começar a surgir os efeitos das mudanças climáticas. Nós já estamos sentindo isso em alguns locais. Né? Nós estamos sentindo em todo o estado problemas. Hoje está um dia de chuva muito forte aqui, mas o oeste do estado atravessa uma estiagem violenta, as reservas secando. Medidas como essa é um tiro no pé. Porque uma das funções da APP é justamente manter essa fluidez desse recurso hídrico, né? Essa garantia das nascentes, enfim. Então eu não sei onde vai parar. E eu consegui, né? O Mário mandou, vou ter que garimpar aqui, Mantovani, mandou para mim lá toda a tramitação legislativa daquela lei, Bárbara, lá de 1900, da década de 80. Mas eu só tenho um trechinho aqui que ele fala o seguinte, olha que legal, essa é a exposição de motivos do PL, Vanesca, para aumentar de 5 do Código Florestal original para 30 em 86. E ele fala que deve ser ampliada ao longo dos rios a inexpressiva faixa marginal de vegetação, cuja preservação a lei exige em seus termos atuais de forma tímida. Tão estreita como ela está, ela expõe os cursos d'água e os seres vivos aí existentes às ações adversas, quer naturais ou antropogênicas, e a efeitos danosos para o ecossistema. Ele diz que é óbvio, que crê que deveria essa vegetação, né, ser mais protegida. Fala, inclusive, que se isso tivesse sido já adotado antes, vidas teriam sido salvas naquelas enchentes dos anos 83, 84 ali na região, porque foi isso que levou à mudança da lei por um deputado catarinense. Veja que o tema 1010, tanto no Legislativo, quanto no Judiciário, quanto no Ministério Público, surge aqui em Santa Catarina. E aí vem essa questão, né? O único interesse de aplicar o Código Florestal, a Lei 12.651, quanto às APPs urbanas, não é outro que senão dar mais proteção. Né? Garantir o ecossistema, a questão da natureza, das funções ecológicas, da segurança. Agora, qual é o interesse nesse projeto de lei? Qual é o interesse por trás de se aplicar 6766? Qual é o interesse do Congresso legislar agora e dizer que vai ficar por conta do município? Alguém vai pôr mais de 30? Se há 30 anos ninguém fez isso, né? Se precisar, deveria pôr. Se não, tudo bem, vamos de acordo. Mas que ela reflita assim, de forma mais fidedigna, essa é a função do laudo pericial. Repercutir de forma mais fidedigna a realidade hidrológica, geográfica, né? Dos ecossistemas do município. Tomara que aconteça, mas não estou muito esperançoso, não. Desabafei, hein, Bárbara? Nossa. Não, tá excelente. Inclusive, como é importante, né, nós ouvirmos os órgãos de Estado permanentes, né, que analisam a problemática sob a ótica do passado, porque tem a expertise, vivenciaram, né, toda a construção doutrinária e jurisprudencial, e analisam sob a ótica do futuro, sob o prisma do interesse público e não com olhares imediatistas na resolução da questão. Então, por isso que é muito importante a preservação e ouvir os órgãos, né, permanentes de Estado, como a Advocacia Pública Municipal, que lida com isso, e o próprio Ministério Público, advogados da sociedade que somos. E, inclusive, ali nesse caso que o doutor falou, que a lei, né, essas leis mal formuladas passaram pela Procuradoria Jurídica, é uma questão que também nós, da Comissão de Procuradores Municipais, levantamos, que há necessidade do procurador municipal ser concursado, justamente para evitar esse tipo de lei que possa vir ou não a ser política e não com esse viés de estrutura de Estado permanente. E trazendo agora aqui ao fim dessa live, que foi uma aula que o Dr. Paulo nos deu, eu quero finalizar com Gandhi,
que disse: a natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Doutor Paulo, lhe passo para as suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Só para agradecer o convite. A gente sabe que é da correria que conseguimos achar esse encontro. Agora eu estou entrando em 5 minutos numa outra live agora da Escola do MP, com 2 colegas fantásticos aí falando sobre vítima no processo penal. Imagina a mudança radical de assunto, né? A Escola do MP também acaba tomando um tempo precioso, mas é muito importante. Então, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente precisa discutir para mostrar também que o Ministério Público e os promotores que vocês muitos já trabalharam, conhecem, todos estão preocupados. Ninguém aqui quer medidas draconianas, radicais, mas é que também está cansando, sabe? Nós temos agido, muitas vezes, de forma preventiva, conseguido decisões judiciais que, ao notificar a pessoa da ciência de que ele está errado, ilegal, aquilo funciona como um estopim, como, sabe, uma catástrofe, que daí ele termine a obra. Na verdade, precisa ter um resgate de valores, precisa ter uma educação ambiental muito maior. Eu acho que essa geração nova que está vindo vai ser mais protetiva, mas protetiva não só para proteger, e daí parece, não, então estamos contra a economia. Não, justamente a preservação do meio ambiente já se mostrou muito mais rentável à economia. É isso que precisa haver, essa percepção. Rentável financeiramente, mas mais do que nunca, com o bem-estar. Eu acho que isso é fundamental, trazendo bem-estar ao cidadão, aos moradores, aos ocupantes, né? E eu gosto de uma frase de eu não sei qual que é o dos caciques, não é o cacique Seattle, nem é o cacique Condá, tem que descobrir quem é. Mas que ele fala o seguinte, nós não herdamos a terra dos nossos antepassados, embora possa parecer. Na verdade, nós pegamos emprestado dos nossos filhos. Então, acho que essa é a sensação de uma cidade. Você está de passagem aqui, está pegando emprestado aquele território e você precisa deixar ele melhor, você precisa preservar para as futuras gerações. Eu acho que isso é fundamental. Então, deixo essa mensagem final e agradeço mais uma vez, né, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Vi cada nome aqui e me deixava até constrangido e assustado de falar. Ainda bem que eu não sou muito tímido, né, para expor, porque senão eu já ficaria encabulado aqui. Mas muito obrigado, tá? Foi ótimo. Obrigada, doutora Sinara, por esse espaço. A doutora que é incansável ali na luta pelo direito urbanístico e meio ambiente. E obrigada a todos que nos acompanharam, os que vão assistir depois. E mais uma vez, muito obrigada, doutor Paulo, por essa aula magna, como todos estão comentando abaixo. Então, vou finalizar aqui. Tá Boa bom. noite a todos. Eu só apertar aqui para sair, é isso? E tem uma câmera aí. Tá bom. Valeu, obrigado, hein? Foi muito bom. Tchau. Tchau.